Olá, irmãos, seja bem-vindo para mais uma aula da nossa EBD. Nós vamos continuar estudando sobre a doutrina do pecado. Então, antes de mais nada, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença nos colocamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor conduza as nossas mentes, nossos corações, ó Pai, no estudo da Tua Palavra. E que possamos aprender do Senhor, ó Pai, e a cada dia ser mais conformados à imagem de Cristo Jesus. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós vamos continuar o nosso estudo doutrina do pecado, mas eu gostaria de, nessa aula aqui, iniciar com uma citação do livro que eu gosto muito, Peregrino, de John Byrne. E é a primeira cena do livro, e ela diz o seguinte: caminhando pelo deserto desse mundo, parei em um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me ali para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. No meu sonho, eis que vi um homem vestido de trapos, estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído de sua casa. Tinha um livro em sua mão e um grande fardo às costas. Olhei, vendo-o abrir e ler o livro. À medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia, e não podendo se conter, pronunciou uma intensa lamentação: o que farei? Irmãos, essa citação eu coloquei aqui porque ela resume bem qual é o objetivo geral que a gente tem aqui no nosso estudo. Não era meramente trazer informações aos irmãos que venham ficar apenas na mente, tá? A ideia de se estudar aqui sobre a doutrina do pecado é a gente crescer na percepção que é bem ilustrada pelo personagem cristão no livro Peregrino. Olhe que ele, ao abrir o livro, que é a Bíblia, e na medida que ele prosseguia na leitura e ia compreendendo o que estava sendo revelado sobre a sua condição pecaminosa, aquilo afetou ele profundamente, a ponto no final dele se perguntar: o que farei? Essa pergunta ele faz porque ele ainda não tinha chegado ainda no que o livro falava sobre a esperança. Ele não tinha ainda ouvido falar de Jesus Cristo ainda, mas a consciência do pecado o afetou grandemente. Isso é importante. Quando a gente estuda sobre o pecado, meramente não é trazer um conhecimento a mais, simplesmente, mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente quer ser tocado por ela. E é essa a nossa intenção geral aqui. Bom, nessa aula eu quero tratar primeiramente com os irmãos e fazer uma distinção entre pecado e pecados nas Escrituras. As Escrituras apresentam uma distinção entre os dois: pecado no singular e pecados. O texto de Mateus 1:21 nos diz assim: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No outro texto, em João 29, nos é dito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só, irmãos, a Escritura apresenta a distinção. No texto de Mateus 1:21, a gente tem o termo pecados aí no plural. Isso porque ele está fazendo referência aos muitos atos maus que uma pessoa tem. Os pecados que uma pessoa comete, os atos pecaminosos que a pessoa comete. Já no texto de João 1:29, o termo pecado aí aparece no singular, porque ele está se referindo à culpa que o mundo tem diante do Senhor Deus, o qual todos nós compartilhamos. Essa distinção é importante. Olha só que Romanos 3:19 vai nos dizer: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. E aí a gente tem o texto de Romanos 5:12 que revela: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado é algo universal, que alcança todos nós. Então, o fato de nós temos um pecado que habita em nós, e aí, há um pecado
que é do mundo, e ele entrou no mundo, né, como um evento único, distinto, logo todos os homens pecaram, em Adão, em e com Adão, tá certo? Então, o que isso quer dizer? É assim, os pecados que nós cometemos são frutos do fato de nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado, a ação que nós estudamos na aula passada, do Jardim do Éden, a queda do homem, trouxe uma consequência para a vida do homem. Uma delas é que agora o pecado habita em nós, o pecado está em nós. E por conta disso nós temos atos pecaminosos. A palavra de Deus, nesses textos que nós lemos, ele revela essas duas distinções aí em relação ao pecado. O pecado que está em nós e da qual o Senhor nos livra no sacrifício que ele fez na cruz, e os pecados que estão em nós, tá? Que nós cometemos, que nós fazemos, os atos pecaminosos que nós temos nas nossas ações, mentira, adultério, tudo isso é ato, a cobiça, tudo isso são atos, e tudo isso é causado pelo pecado que está dentro de nós. Olha só, irmãos, após a queda no jardim, a natureza pecaminosa da raça humana se manifestou no comportamento humano. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Isso, irmãos, enfatiza o hebraico aí, vai enfatizar o sentido da palavra, é para enfatizar que somente, exclusivamente má o tempo todo é o homem. Esta é a natureza do homem. Na aula passada eu usei esse mesmo slide, deixa eu colocar aqui para os irmãos, em que eu apresentava uma definição de pecado, né? E aí eu apresentei como o texto de João, de 1 João 3,4, que diz que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aí eu disse aos irmãos que o sentido de pecado é errar o alvo, e o sentido da iniquidade é violar a lei. E aí eu disse que pode-se dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou violação dela. Só que eu fiz uma ressalva aos irmãos. Eu disse que existem muitos termos que se referem ao pecado. Então, eu quero voltar nessa ressalva aqui e ampliar ela um pouquinho. Olha só. Porém, deve-se lembrar que a Escritura usa a multiplicidade de expressões para falar do pecado. Foi mais ou menos isso que eu falei na aula passada para os irmãos. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Aonde isso vai dar? Isso deve nos servir como um alerta contra a tendência de se adotar um único termo para a definição de pecado. Então, dizer que pecado é iniquidade. Eu falo assim, a gente deve fugir dessa ideia, não que isso não nos sirva, mas como definição restrita, a gente não deve fazer isso. Por quê? Tomar o sentido de uma única expressão como se fosse a definição do todo, só leva a uma doutrina desequilibrada. E eu vou dar um exemplo para os irmãos de como isso ocorre. Da gente pegar um único termo e querer definir uma palavra que tem sentidos tão amplos e tem uma multiplicidade de sentidos, a gente querer dar um único sentido, pegar um único versículo da Bíblia e tentar dar um sentido só. Esta na realidade, ainda tinha um ponto, que essa é somente uma das muitas aparentes definições de pecado, pode-se dizer que é mais uma descrição do que uma definição. Mas aqui vai o exemplo. Olha só, Deus é amor. Muitas pessoas usam isso como uma definição de Deus, só que não é uma definição. Da mesma forma que não é dizer que Deus é fogo consumidor. Se uma pessoa, por exemplo, ela simplesmente focaliza nesse versículo de 1 João 4,8, que diz que Deus é amor, esquece todo o resto e ela entende que definição de Deus, que Deus é amor, ela pode perder de vista a questão da justiça de Deus, que é demonstrada pelo versículo de Hebreus 12:29, que Deus é fogo consumidor. Se por outro lado a pessoa escolhe
focar no versículo que Deus é um fogo consumidor, ignorando todo o demais que é dito sobre o Senhor, ele vai perder de vista a ideia de Deus, né, como sendo amor. Entendeu? Está vendo onde está o perigo? Então, o que eu devo fazer então com esses versículos que aparentemente é contraditório, mas eles não são, na realidade, eles simplesmente, o que eles estão fazendo? Jogando luz um no outro. Conhece aquela ilustração do elefante, em que colocam várias pessoas cegas, e elas começam a palpar o animal, e aí um está no rabo, outro está na tromba, outro na orelha, e cada um vai dando a descrição do que ele está entendendo, o que é. Eles não estão vendo o todo. Para que eu e você veja o todo, seja de Deus, né? Ou seja, nesse estudo que a gente está fazendo sobre o pecado, a gente tem que olhar o todo e não focar unicamente num único versículo ou numa expressão, né? No caso é da definição de pecado. É por isso que hoje a gente vai também dar uma olhadinha em algumas terminologias que são usadas nas escrituras para se definir o que é pecado. Para você ter uma ideia aí, por exemplo, a palavra iniquidade, que é muito usado nas nossas traduções, principalmente na João Ferreira de Almeida, aparece umas 300 vezes, mais ou menos. Ela, só essa palavra iniquidade, por trás dela, no hebraico a gente encontra umas 10 palavras, e no grego a gente encontra umas 5 palavras por trás, que foram traduzidas unicamente como iniquidade. Está vendo a importância de estudar um pouco essas variantes? Olha só, eu não coloquei aqui para você, mas a palavra mal. A palavra mal, ela mais ou menos vai usar uns 20 termos. Ela aparece nas escrituras como mal, mas uns 20 termos mais ou menos são utilizados e são traduzidos unicamente como mal. E palavras que estão no original que dão esse sentido e que o estudo pode ajudar a gente a ampliar. Porém, o nosso tempo não dá para tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui pegar 2 termos mais usados. Eu vou pegar um termo no hebraico, que é traduzido por pecado, nas nossas Bíblias é traduzido por pecado. Vou pegar em seguida um outro termo no grego, que também é traduzido por pecado. E aí depois eu vou pegar um outro termo que é traduzido como iniquidade, tanto no hebraico, e depois em seguida um no grego. Então eu vou fazer sempre assim, um termo no hebraico e outro no grego, tá bom? Primeiro para pecado, depois iniquidade, depois para transgressão, tá? Olha só, a primeira palavra aí é rata. Essa palavra aí, ó, olha só, no hebraico algumas palavras que estão relacionadas ao conceito de pecado. Rata, cujo sentido básico é errar um alvo ou um caminho, ou ainda ficar aquém do padrão, é a principal delas. Olha, Juízes 20:16 como exemplo aí, ó. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam uma funda, uma pedra em um cabelo, e não erravam. Então aí, ó, para falar que esses homens que tinham uma grande habilidade de lançar a pedra através de uma funda, e usando uma funda, e eles eram tão habilidosos que acertava um cabelo, fio de cabelo, e aí a palavra aí é rata que é usada, mas ela é usada em outro contexto também. Olha só, ela carrega ainda o sentido de culpabilidade, ainda a palavra mais usual para traduzir o pecado no Antigo Testamento. Ó. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Tá? Essa versão aí das escrituras aí é da Nova Almeida atualizada. Olha só. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Esse é o diálogo de Judá com o seu pai, né, Israel. E aí é quando isso aqui ocorre quando ele se encontrou com o irmão dele Josué no Egito, e aí o irmão dele coloca uma condição, que ele tinha que voltar para casa e trazer o irmão dele Benjamim. Então
Judas, né, Judá, vai lá conversar com o seu pai, e aí ele fala isso para o pai dele, ó, se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, eu serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Então, é essa expressão que aparece aí. Ó, no grego, a palavra mais usual para se traduzir a palavra pecado, no mesmo sentido que aparece no Antigo Testamento, né, de errar o alvo, não alcançar o alvo, né? A ideia de errar aí está no sentido de que eu erro porque eu aponto para o lado errado, eu aponto para o alvo errado, então eu não acerto o que é correto. A palavra é hamartia, daí que vem um nome da matéria que a gente estuda. Por isso que a matéria que a gente estuda na doutrina do pecado é hamartiologia. Por quê? Aí a união aí de hamartia com logia, né, que é estudo. Então ficou armatiologia. E essa é a palavra, a expressão que dá o nome da nossa matéria, tá bom? E olha só os exemplos aí que a gente tem, ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Romanos 7:8. Aí depois, Romanos 7:17 vai dizer, ó, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. João 1,7 vai dizer, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o erro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica por errarmos o alvo, não acertarmos o alvo, certo? A outra palavra, agora voltando lá de novo para o Antigo Testamento, no hebraico, né? Lembrando aqui que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e algumas partes a gente encontra em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Por isso que a gente fica entre hebraico e o grego aqui. Ó, terminologia ainda do pecado, avon. Avon significa iniquidade, culpa, castigo pela culpa. Apresenta a ideia de alguma coisa tortuosa, desfigurada, um ato que não segue o caminho certo. Aparece 231 vezes só no Antigo Testamento. Olha só, Gênesis 15:16. Na quarta geração voltaram para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu. Olha outro exemplo aí. Então disse Judá, que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o corpo. Olha assim, novamente aí a ideia de iniquidade aí em Avon. Outro exemplo, então disse Judá, essa parte que já tinha ido, esse versículo. Ah, tá. Deixa eu lembrar aqui. Olha, eu coloquei esse versículo aqui de novo pelo seguinte. Ó, se você olhar aqui da primeira vez, ó, então disse Judá, que diremos a meu Senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade. Já isso na Almeida Corrigida Fiel. Já na Nova Almeida Atualizada, na mesma expressão, olha, você vai ver que está destacado, aparece como culpa. E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Porque Avon tem esse sentido, tanto de iniquidade, né, como também ela carrega a ideia de culpa. Uma coisa a ser, voltar aqui um pouquinho, a falar aqui, é que, principalmente no Antigo Testamento, essa ideia de separar o erro, né, o pecado, das suas consequências, e separar o pecado da culpa, isso não existe, tá? Assim, a nuance entre na realidade as diferenças são muito pequenas.
Sempre se entende que aonde há erro, há culpa e há o que? Por conta disso, punição. Então essas coisas andam juntos, tá? Na ideia de pecado. Se cometeu o erro, há culpa. E por conta disso também há punição. Você não desvincula essas coisas, né? Essas ideias que as pessoas hoje têm, muitas vezes, porque elas sempre pensam, eu não sou culpado de nada, eu não fiz nada errado. Porque as pessoas estão sempre pensando hoje, não fiz como um ato. Então ela acha que se não fiz, ninguém viu, então logo não existe culpa, logo não existe punição. Não funciona assim. O pecado está relacionado com Deus. Lembra que ele é o que sonda o coração? Fala assim, se há pecado, então você é culpado de fato e haverá punição para isso. A não ser, bom, isso a gente fala depois. Outra palavra, agora voltando novamente para o Novo Testamento. Adquia é uma palavra encontrada no Novo Testamento com conotação legal. Tem o sentido de injustiça, erro, impiedade e iniquidade. Assim como a palavra que a gente encontrou lá no Antigo Testamento, né? Ressalto alto e as consequências ou resultado do pecado. E aí a gente vai aos exemplos. Toda iniquidade é pecado. Aí a palavra de que aparecendo junto com a hamartia aí, né? Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Outro exemplo, e quem fizer injustiça, agora sendo traduzido não como iniquidade, mas como injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Não mudou aqui? Agora mudou. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Adquia também é uma expressão que está muito relacionada à questão de se cometer injustiça com outras pessoas, tá? Injustiças sociais, a palavra que mais parece é adquia. Agora a gente tem uma outra expressão, voltando aí ao Antigo Testamento, no hebraico, que é pesha, que significa rebelar-se, transgredir, voltar-se. A ideia fundamental é a de rompimento nos relacionamentos, tanto civil, ou seja, os relacionamentos que a pessoa tem uma com outra, ou o Estado, né, quando Israel entrava em disputa, por exemplo, com outras nações e tudo mais, fala assim, transgrediu o acordo, por exemplo, é essa expressão que aparece, fechar. Olha só. Então, para muitos teólogos, é a palavra mais pesada aí para se referir a pecado. Exemplo em 1 Samuel 24:11. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem o mal, nem rebeldia. Ou seja, transgressão quanto a você. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Aí 1 Samuel 24:11 é um diálogo de Davi com Saul, em que Saul tem a oportunidade de tirar a vida, né? Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não faz, e aí ele usa, desse artifício para tentar convencer Saul a de não perseguir mais ele. Outro exemplo aí, agora sendo traduzido como ofensa. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, a sua glória e perdoar as ofensas. Olha só, lembra do que eu falei no começo? Quebra de relacionamento? Olha sendo usada aqui agora, anteriormente, a questão de transgressão, uma dificuldade de relacionamento entre Davi e Saul. E agora a gente vê um provérbio que está realmente ressaltando isso, né? O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas, ou seja, a sua glória é perdoar a transgressão do outro, né? A ofensa.
Olha aqui outro exemplo, Isaías 24:20. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Né? A ideia aí da transgressão trazendo culpa, e por conta disso haverá o quê? Haverá punição. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até os dias de hoje. Né? A rebelião do povo, que no caso contra a casa de Davi, quem é que se senta a casa de Davi? Não é Jesus que viria? E ele disse, ó, até os dias de hoje. Infelizmente a gente sabe, nós estamos em 2020 e até hoje a casa de Davi está em rebeldia aí, se rebelaram contra a casa de Davi. Né? Ainda eles continuam ainda nessa situação. Um slide aqui, pera, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos, que o slide não está mudando. Ah, mudou. A outra palavra aí que nós temos agora, deixa eu tomar uma água. Olha só, terminologia. Parabases. Ó, não tem esse S sozinho, ele não tem som de Z, tá? É som de S mesmo, parabases. Ó, tem um sentido de transgressão, violação, desobediência, traição. Violação daquilo que é exigido de nossa parte, da nossa parte por Deus. E aí, a gente vai aos exemplos, ó. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Romanos 2:23. Porque se tornou a edificar aquilo que destruiu. Constituo-me a mim mesmo transgressor. Gálatas 2:18. Um pouquinho aqui, irmãos. O computador está um pouquinho lento aqui para trocar o slides. Aí mudou. Ó, e a gente está caminhando no final aqui. Ó, vimos que há uma variedade de termos para o conceito de pecado, e cada um enfatiza de alguma maneira um aspecto distinto. Os pecados são descritos de formas variadas na Bíblia, mas um elemento comum que aparece em todas essas formas de descrevê-lo é a ideia de que o pecado deixou de cumprir a lei de Deus. Então, independente do termo que a gente usa, há uma ideia comum a todas elas, ou seja, que é uma afronta à lei de Deus. Seja quando a gente olha para o Antigo Testamento, que o profeta falava e o povo não atendia, não levava em consideração o que o profeta falava, ou como nós, que agora temos só temos a palavra escrita do Senhor, e é o motivo da nossa consulta, né? É onde a gente consulta o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. E então o erro está relacionado, né? Todo pecado, independente da palavra utilizada, está sempre relacionado a isso, ao homem deixar de atender aquilo que Deus espera dele, o que Deus deixou em sua palavra. Às vezes vamos além, né, dos limites impostos, ou transgredimos, outras vezes simplesmente ficamos aquém do padrão exigido, ou não fazemos nada do que Deus ordena, ou ainda fazemos o que é certo, mas com a motivação errada, apontamos para o alvo errado, e assim a gente falha, né? Nós falhamos. Então a gente vê aqui expressões que nos dão a ideia de que erramos o alvo, estamos caminhando para o lado inverso, transgredimos, mostra palavras que nos mostram mais uma agressividade maior, né? Como transgredir, se revoltar, né? Como pechar, né? A ideia de que eu me rebelo contra Deus. Outras parece que simplesmente são mais, eu simplesmente errei a direção que estava indo, né? Falhei, né? Fiquei na metade do caminho, né? Daquilo que foi me proposto, não fiz metade.
Então, nós vemos palavras que têm nuances diferentes, mas todas elas apontam para o fato de que nós falhamos com Deus, né? Transgredimos, seja conscientemente ou não. E todas essas, querendo ou não, se nós erramos, se nós falhamos, existe um custo para tudo isso, para o pecado que nós cometemos, né? A bem da verdade, o pecado não consiste simplesmente em atos e pensamentos errados, mas inclui a pecaminosidade. Lembra no começo, os textos romanos que eu citei, né? Todos pecaram, pecado entrou por um homem. Lembra que eu falei a diferença sobre pecados, né? Como aqueles atos que a gente, os erros que a gente comete no nosso dia a dia, e o pecado que habita em nós. Lembra? Então, nós somos pecadores, né? Apenas porque não somos pecadores apenas porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente tenha atos pecaminosos. Infelizmente, essa é a natureza. E a gente só pode ser liberto por Jesus Cristo. Só Ele pode vir. Deixa eu acertar aqui que fugiu aqui. Aí, voltamos aqui certinho. Olha só, irmãos. Um homem não pode se justificar, né? Para que essa situação mude, só Jesus Cristo pode tirar. Ninguém pode se livrar da sua transgressão. Se você comete uma transgressão, assim, se você erra o alvo, tá? Se você ficar pela metade, se você não faz metade do que Deus espera, ou você não faz nada, ele fala assim, todo esse pecado ele traz junto com ele culpa, e essa culpa requer uma pena a ser paga, e você não pode pagar, eu não posso pagar, só Jesus Cristo pode pagar. Nas próximas aulas a gente vai estar ainda estudando, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, porque eu vou deixar bem claro para os irmãos o que é esse pecado original, né? Que é essa ideia aí do pecado que está em nós e como ele nos afeta a nossa vontade. Vou tratar com os irmãos sobre depravação total. Eu falo assim, o que significa essa expressão depravação total? E aí em seguida a gente vai tratar sobre se a gente tem, e aí? A gente tem liberdade realmente ou não? Nós temos livre-arbítrio ou não? O que as escrituras nos mostram? O que a igreja pensou ao longo do tempo sobre, e tem pensado sobre esse assunto, tá bom? Até mais, Deus abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula. Bom dia, irmãos. Eu agradecer a Deus por mais uma manhã de domingo, por essa oportunidade de nós aprendermos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você foi abençoado pelo estudo bíblico, né, através da vida do irmão Marcelo, que tem sido uma grande bênção para nós. Eu quero fazer algumas comunicações, mas antes agradecer cada irmão, cada irmã que tem participado no Ministério de Comunicação, Ministério de Comunicação, que tem abençoado a nossa vida, permitindo que cheguemos até aí a sua casa, o seu lar, e transmitimos então nossa IBD, transmitimos também o nosso culto, tá? Então, meu muito obrigado. Também o Ministério, o Departamento Infantil, os irmãos que têm trabalhado, e eu tenho certeza que tem abençoado também a vida de todos os irmãos. E aproveitando, eu quero pedir que você não deixe de, junto com o seu filho, né, assistir aos vídeos da EBD, fazer o seu culto junto com seus filhos, orar junto com eles, ensinando a palavra de Deus, tá bom? Então, as nossas comunicações, hoje à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto, e eu tenho certeza que será uma grande bênção na vida dos irmãos. O pregador será o pastor Alexandre. Então, às 19 horas, sente aí no sofá da sua casa, no quarto, e cultue a Deus junto conosco, tá certo? Adore a Deus com a gente. Na terça-feira, às 9h30 da manhã, nós temos tido uma reunião de louvor e oração. O irmão Roberto, né, tem conduzido o trabalho, uma grande bênção. Então, se você pode estar conosco, venha participar. E na quarta-feira à noite também, o nosso culto de oração
e estudo da palavra. Então venha orar junto conosco, ou envie o seu pedido de oração para que nós estejamos orando, né, levando diante do trono da graça de Deus as suas orações, tá certo? Também eu quero agradecer ao Ministério Jovens, o trabalho que tem sido realizado com os jovens. Deus continue abençoando a vida aí de cada um dos irmãos, tá? E abra sua Bíblia, apenas por uma breve reflexão, Salmos 146, Salmos de número 146, eu gostaria de fazer a leitura e uma breve reflexão para as nossas vidas nessa manhã. O salmista diz assim, Salmos de número 146, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. O Salmos 146, o salmista, ele engrandece a fidelidade, ele louva a Deus por sua fidelidade, né? E demonstra a fragilidade ou a fraqueza humana, a fraqueza do homem. E é interessante porque o salmista aqui, ele falando de si para si mesmo, né? Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Ele então chama para si essa prerrogativa de adorar a Deus, de louvar a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. E ele traça aqui a importância de nós não confiarmos nos homens, né? Não confieis nos príncipes, nas autoridades, né? Ele diz, não confie nos príncipes, porque eles são homens, são falhos, são frágeis, eles morrem, eles irão perecer, e os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos perecerão com eles. Então, às vezes, nós colocamos os nossos olhos nas pessoas, ficamos confiando, não é, em homens, mas esquecemos que são semelhantes a nós, que são falhos. E o salmista, então, exorta aqui o povo a confiar em Deus, a colocar a sua confiança em Deus, né? Um Deus que não deixa de olhar pelo seu povo, não deixa de olhar pelos homens. Um Deus que olha para nós de forma pessoal, o Deus que olha para nós, né, para as nossas almas, né, que se preocupa com a nossa vida social, com a nossa vida espiritual, o Deus que se preocupa com a nossa vida física. Então é interessante porque o salmista aborda todos esses aspectos aqui, né? Deus está preocupado, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão, transtorna o caminho dos ímpios, né? Faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, solta os encarcerados. Note, Deus se preocupa com as nossas vidas como um todo, tanto psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Deus está olhando por nós. Então, é óbvio que em todas e quaisquer circunstâncias, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, devemos olhar para o Senhor e confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então, assim como o salmista, diga você também, para você mesmo, né? Ó minha alma, louvai ao Senhor em todo tempo, em tempos bons, em tempos ruins,
louve ao Senhor, confie nele, adore a ele em todas e quaisquer circunstâncias. Não confie nos homens, não é? Não coloque a sua esperança em homens, coloque a sua confiança no Deus de Israel. Que o Senhor abençoe o seu dia hoje, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, cada família, dê a eles um domingo abençoado na tua presença e que juntos, ó Deus, continuem confiando inteiramente no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo repleto da graça e do poder do Senhor Jesus. Deus te abençoe.